Oi, oi, povo que estuda, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou dar diquinhas pra vocês aí de estudos, pra gente partilhar conhecimentos, experiências. E se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thay, do @estudatai. Lá no nosso Instagram a gente fala sobre estudos, rotina, motivação e partilha tudo da nossa vida de estudante. E eu não poderia deixar de começar esse vídeo falando da coisa que vocês mais me perguntam lá no Instagram, o caderno de erros. E se você já me acompanha por lá, com certeza já ouviu falar muito sobre ele. É um assunto que eu não me canso de repetir, principalmente porque eu sei que é uma coisa que muda a vida do estudante. É onde você consegue de fato ver a evolução aí dos seus estudos, o rendimento, como você está se saindo nas questões e se sentir completamente seguro na hora de fazer uma prova. Como vocês puderam ver, eu gosto de utilizar o caderno de erros manuscrito, mas você pode utilizar o digital, tanto faz. Os princípios vão ser os mesmos, então é só você adequar. Esse caderno inteligente foi o que eu utilizei no meu último concurso que eu passei. Ele tem um tamanho médio e coube exatamente tudo aquilo que eu precisava. Eu gosto de utilizar cadernos reposicionáveis por toda essa facilidade de retirar e colocar folhas. E como vocês podem ver, eu não economizei em post-it, realmente eu gosto muito de utilizar. Mas tudo isso é super opcional, vai do seu gosto. Você pode utilizar um caderno comum e escrever na própria folha. Mas como eu sou uma pessoa extremamente visual e gosto de todo esse tipo de papelaria, é meio que uma motivação naquele caos de estudos diários, daquela monotonia. Mas vamos começar pelo começo. E a primeira coisa que eu faço é dividir todo o meu caderno em matérias. Coloquei essas flagzinhas que eu comprei para facilitar na hora de identificar que você for fazer sua revisão. E assim, para mim, quando tá tudo organizado, o estudo flui melhor. E eu entendo no meu cérebro como se fossem umas caixinhas empilhadas e categorizadas, mas você faz da forma que é mais eficiente para você. E essas capas que eu tô mostrando para vocês, eu já ensinei a fazer lá no meu Instagram. Esse é o caderno que eu estou utilizando atualmente para o caderno de erros. Ele é da arte da Dianinha e eu já vou deixar o cupom para vocês aí na tela. Nele já fiz essas divisórias diferentes com os post-its. E falando dos materiais que eu gosto de utilizar. Antigamente eu gostava de utilizar uma cor para cada matéria, mas hoje em dia eu deixo bem opcional. E na prática eu escolho um post-it, escrevo o nome do conteúdo daquela matéria, a data, o número de questões que eu vou fazer e no final anoto a porcentagem de acerto. Bom, e o caderno de erros serve basicamente para você anotar todas aquelas questões que você errou ou ficou na dúvida. Ou seja, você vai escrever com as suas palavras tudo aquilo que você entendeu da questão e achou mais relevante. Seja em forma de frases, mnemônicos, esquemas, a forma mais prática e simples, para quando você bater o olho na sua revisão entender de imediato. O site que eu gosto de utilizar é o do QConcurso, já uso há bastante tempo, desde o início da minha preparação. E a primeira coisa que eu faço é filtrar a questão com a matéria, subtópico e a banca que eu estou estudando. Uma coisa que eu gosto de fazer é não definir a quantidade de questões que eu vou fazer no dia, mas sim o tempo. Isso porque eu acredito que qualidade é melhor que quantidade, do que fazer várias questões sem ter entendido de fato porque eu acertei ou errei. Então seja bem verdadeiro e realista com seus estudos. Então agora eu vou te dar algumas dicas que eu utilizo na hora de resolver questões. Lembrando que se você está treinando fazendo questões, tenta sugar o máximo de informações que você já tem. E para isso uma coisa que eu gosto de fazer é passar um risco em cima da questão que eu tenho certeza que está errada, principalmente naquela palavrinha que muda todo o sentido da questão. Eliminando as questões que você tem certeza que estão erradas, vão restar poucas para você ter certeza que estão certas. Ainda que sobrem duas, a probabilidade de acerto é muito maior. Lembre-se que para passar em concurso você não precisa saber tudo, você só precisa acertar questões. A segunda dica é muito importante: não brigue com questões óbvias. Não tenta procurar o erro numa questão que ela é simples e objetiva. Se você sabe que ela tá certa, marca e segue em frente. A terceira e última dica é: entenda a sua banca. É aquela velha frase: conheça bem o seu inimigo. Entenda de que forma é cobrado determinados assuntos, quais as pegadinhas mais frequentes. Quanto mais alinhado com a mente da sua banca você estiver, mais certeza você vai ter na hora de marcar o X lá na sua questão. Se você é estudante há mais tempo para concurso, sabe que tem muitos comentários bons nas questões de outros alunos, de professores. Então, se ficou na dúvida, não deixe de conferir, porque sempre tem uma explicação bem mais simples para você entender.
E minha última dica para vocês aqui sobre o caderno de erros é não deixar de revisar. Não adianta só anotar e achar que nunca mais vai errar. Tire um tempinho da sua semana para ler seu caderno de erros. De 15 em 15 dias, ou sempre que for ver aquele conteúdo, você dá uma lida nas últimas páginas, verifica o porquê que você vem errando, se é falta de interpretação ou de teoria. Analise de fato aquilo que você precisa melhorar. Refaça as mesmas questões quantas vezes forem necessárias. Sem entender a raiz do problema, você nunca vai ver a evolução do seu processo. E acima de tudo, jamais se compare com o processo do outro. Todo mundo começou muito ruim em algo e foi melhorando ao longo do tempo. Mas isso requer persistência, mas principalmente disciplina. Disciplina para fazer mesmo quando você não quer ou quando acha que nunca vai acertar aquela questão. Se é falta de conhecimento, então volte para a teoria. Mude a forma como você estuda aquele determinado assunto. Tente rever em um outro PDF, um outro professor. Mas, da próxima vez que for fazer aquela questão, tenha certeza o porquê você acertou. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado. E se ficou com alguma dúvida, me conta nos comentários. E se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E um grande beijo!